O tema hoje chama-se Esforça-te na graça. Se você puder fazer esse exercício de molestar os outros, moleste quem está do teu lado e diga para ele assim: esforça-te na graça. Não, pastor, eu não vou dizer não, porque na graça não tem que se esforçar nada. Uma saudação a todo mundo que acompanha a gente na internet, nos CDs, nos DVDs, em todos os lugares, aqui no Brasil, fora do Brasil. E muito obrigado também a todos que compartilham a palavra com teus contatos aí, que multiplicam CDs, DVDs. Temos reunião já do Ministério Reconciliados com Cristo em Além Paraíba, nossa amada Penha, lá no Carmo, né? Ali naquela região, tá tudo dominado ali. E lá em Londrina é quarta-feira às 8 da noite, com a Dolores. E já vários outros grupos estão começando a se reunir com seus familiares e seus vizinhos convidados. Então, eu aplaudo a todos vocês por a iniciativa de liderar um grupo aí na tua cidade. Se levante. Se você tem o dom, se levante. Não fique esperando uma consagração religiosa para que você possa começar a compartilhar a palavra. Então a ministração de hoje é um cuidado com a tua mente, é um cuidado de Deus com a tua vida, é um cuidado com a tua família, com a tua casa, com as tuas coisas, com o teu casamento, com o teu trabalho, com teus filhos, com a tua escola, com a tua congregação. Esforça-te na graça, esse é o tema. E a gente, quando ouve graça, a gente se sente livre. Eu costumo comparar quando a pessoa vem do sistema religioso e vem para cá, recebe a palavra. É como aquele passarinho que alguém abriu a porta da gaiola e ministrou a graça para ele. E ele entendeu que ele agora é livre. Melhor, ele sempre foi livre, mas não sabia. Então agora ele entendeu. E como ele vê que a porta da gaiola está aberta, o que ele faz? Por aqui eu vou. Hã? Ele não voava. Ele só comia comidinha sem graça que você botava para ele. Fazia cocô naquele jornalzinho cortado no fundo da gaiola. Ele não conhecia o que é o vento no rosto, o que é bater asa, o que é nada disso. E afinal de contas, ele foi criado livre. Se ele não tivesse sido criado com liberdade, não teria pluma, asa. Seus ossos não seriam vazados para ser mais leves, para poder, quando bater né, como todo pássaro é. Ele foi criado para voar, para ser livre. E alguém colocou ele na gaiola. Assim fizeram com a gente no sistema religioso. Colocaram a gente na gaiola. Então, quando muitos de nós ouvimos a palavra da graça, é como esse passarinho que abriu a porta da gaiola e agora eu vou voar. E quando você se encontra... Muito obrigado, Rosana. Um aplauso para a Rosana. Aí. Aí, quando começa a voar, você dá uns rasantes e aí leva umas pedradas. Tem uns garotinhos lá com a tiradeira. No meu tempo tinha tiradeira, agora não vê. Pá, e tal, aí o passarinho está ali de bobeira aqui dando um rasante, eu vou dar um tiro nele. Pá, espingarda de chumbinho, machuca pra caramba. Tiro de sal, para os mais velhos. Mais novos não sabem o que é tiro de sal. Tudo bem. O passarinho se machuca. E vai se machucando, e vai se machucando. Até que alguém chega para esse passarinho, abraça ele e fala assim: ô passarinho, você é livre, cara. Mas para que essa bobeira de ficar arriscando, dando rasante aí para levar pedrada, à toa igual um bobo? Fica todo machucado aí. Aí o passarinho começa a amadurecer. Aí ele começa a dizer: bom, eu posso todas as coisas, mas nem tudo eu devo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho asa, fui criado para voar, a gaiola está aberta. Mas se eu for para aquele lugar lá, tem uns garotos safados lá que vão me dar pedrada. Então eu não vou para lá, eu vou para ali. E aí o passarinho vai amadurecendo. Então, quando a gente ouviu a palavra da graça,
a gente meio que se comportou como esse passarinho. Sim ou não? Posso ouvir um amém? Até que amadurecimento foi acontecendo na vida de todo mundo. E hoje você chegou aqui para amadurecer mais um pouco, através do que Deus tem dado a esse servidor que está aqui, humildemente diante da tua presença, diante da presença do Senhor. Cuida-te das interpretações equivocadas, particulares, da carne de alguém. Vou repetir. Cuida-te com muita atenção das interpretações equivocadas, particulares, que nascem da carne de alguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está justificado para sempre, meu irmão, minha irmã. A tua salvação espiritual, ninguém vai tomar. Não vai ser uma pedrada que você levar que vai tirar a tua salvação espiritual. O que eu quero crer é que você não gosta de ficar levando pedrada. Romanos 5,17. Reinarão em vida. E às vezes levar pedrada não está reinando não, né? Está meio correndo perigo. Romanos 3,28. Concluímos. Isso é uma conclusão do apóstolo Paulo. E quando Paulo conclui, é porque antes ele falou alguma coisa. Leia a Bíblia. Chega em casa, leia. Leia o capítulo 1 de Romanos. Uma sugestão pastoral. Leia o capítulo 1 de Romanos. Mas aqui, Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente. Diga, pela fé só. Sem as obras da lei. Em muitas versões não está assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras. Ponto. Mas Paulo está falando das obras da lei. Diga comigo, obras da lei. Alguns confundem a palavra, ou confundem por ignorância, desconhecimento, ou confundem por maldade. A palavra obras da lei e fazem uma confusão com a mistura do esforço físico. Paulo não está falando de esforço físico. Paulo está falando de obras da lei. Jejum. Sim? Penitência. Vestir pano de saco como Davi. Jogar cinza sobre seu corpo como Davi. Práticas da lei, sacrificar animal como lá no Velho Pacto, como fizeram os antigos. Obras da lei. O homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, sem jejuar. Você poderia substituir ali a frase sem obras da lei? O homem é justificado somente pela fé em Cristo. Quantos recebem isso? Sem se batizar nas águas. É isso que ele está dizendo. O homem é justificado somente pela fé em Cristo, sem pagar um preço de penitência, de subir a escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem é justificado espiritualmente com Deus somente pela fé. Sois salvos pela graça por meio da fé. E isso, pois é um dom. Diga, é um dom que eu recebi. A fé, a salvação, isso é um dom que você tem na tua vida. Ninguém pode tirar isso de você. Então, quando o apóstolo Paulo fala aí, sem obras, ele está se referindo a coisas, práticas, comportamentos legalistas do velho pacto que as pessoas tinham necessidade de fazer para o perdão dos seus pecados. Nós, depois da cruz, já não temos que fazer aquelas coisas, porque o Cordeiro de Deus pagou um único preço para sempre, eternamente, e amém. Ponto.
Justificado pela fé sem as obras da lei. Então, a única coisa grátis é aquela que tem a ver com teu espírito. Salvação eterna. Diga comigo, eu tenho a salvação eterna. E ela foi grátis. Para mim. Alguém pagou o preço, para você não. Você foi de graça. Muito bem. Então, aquilo que tem a ver com teu espírito é grátis. Deus já fez, preparou, está garantido. Mas aquilo que tem a ver com a tua condição humana não é grátis. Tem um preço. E é isso que eu gostaria de cortar aqui, dividir com muito carinho, com muita calma, né? Eu queria te mostrar umas coisas. É necessário se esforçar para guardar o pacto. Porque você sem o pacto, não vai. Você tem que se esforçar guardando o pacto. Vamos ver um exemplo lá atrás em Josué capítulo 1, verso 9. Olha o que Deus fala para Josué. Note, olha aqui. Note que eu, como é que está escrito aí? Note que eu estou mandando que você se esforce e seja o quê? Valente. Não tenhas medo e nem se apavore. Porque Jeová teu Deus, porque Jeová era o nome que se referia lá atrás. Agora já não. Agora qual é o nome sobre todo nome? Não poderia substituir ali. Porque o Senhor teu Deus, né, estará contigo onde quer que você vá. Abençoados, preste atenção aqui. Esse contexto aí é depois que Moisés morreu. E Deus prometeu que ia levar o seu povo para a terra prometida, terra de Canaã. Pois muito bem, Moisés tinha morrido e agora Josué estava nomeado por Deus para poder fazer aquele povo entrar na terra prometida. Pronto, isso é tudo. E aqui, Deus está dando a Josué uma palavra de ânimo. Quantos entendem isso aí como uma palavra de ânimo? Mas era necessário algum esforço, porque ali está dizendo, e seja valente, ou seja, virão ondas contra você, virão posições contrárias a você, virão acusações a você, alguns vão caluniar você, alguns vão dizer que você não pode, alguns vão dizer que para você isso será impossível, porque se Moisés, que abriu o mar para o povo passar, não conseguiu, morreu antes, você muito menos. E a tendência das pessoas era comparar Josué com Moisés. Só que o segredo não está na comparação, e nenhum é maior que o outro, e nenhum era menor que o outro. Nem Josué era menor, e nem Moisés era maior. O segredo está no contexto aqui. Eu vou ler para você aqui rápido, 3 versos, versos 6, 7 e 8. Josué 1, ó. Verso 6. Esforça-te e sê valente, porque tu repartirás a este povo por herança a terra da qual eu jurei a seus pais que daria a eles. Pois bem, verso 7. Somente esforça-te e seja muito valente, vírgula, para cuidar de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te mandou. Quer dizer que tinha um parâmetro. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas prosperado em todas as coisas que empreendas. O pacto da lei estava escrito. E a instrução de Deus era para que Josué tivesse fixado na sua mente, na sua atenção e no seu esforço, para não se desviar do que estava escrito, nem para a esquerda e nem para a direita. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Nem para a esquerda e nem para a direita, para que sejas prosperado em todas as coisas que tu empreendas. Nunca se apartará de tua boca este livro da lei, senão que dia e noite meditarás nele, para que guardes e faça tudo
faça tudo conforme o que está escrito neste livro da lei, porque então farás prosperar o teu caminho, o de todos, e tudo te sairá bem. Essa era a instrução de Deus para um homem que estava submetido ao velho pacto. Esforça-te, para quê? Para não sair. É necessário esforço para não se desviar da lei de Moisés, naquela época. E a promessa? A promessa é que se você se esforçar e se mantiver fiel, tudo que você fizer vai ser prosperado. Consequentemente, todo esse povo que está atrás de você vai colher isso também, porque vai ver em você o exemplo. Por que o povo não entrou na terra prometida com Moisés? Porque foi desobediente. Esse é o contexto. Daquela geração que saiu do Egito. 40 anos, uma geração se perdeu por ali, por desobediência. Ficaram rodando. Eu imagino as pessoas rodando. Quando eu estava lendo tudo isso, imagina as pessoas caminhando no deserto. No deserto você não tem referência de nada. É muito quente de dia e muito frio de noite, né? E deserto é um deserto. Não sei se você já passou em algum deserto. Se você estiver dirigindo por uma estrada no deserto, a tendência é dormir. Uma vez passei num deserto e de 2 em 2 quilômetros tinha uma baiazinha e uma placa: não durma, descanse aqui. E 2 quilômetros, não durma, descanse aqui. E 2 quilômetros, não durma, descanse aqui. Durante todos os 500 quilômetros daquele deserto tinha aquilo. Por quê? Porque no deserto você não tem muita orientação. Então imagina o povo caminhando, andando ali, 40 anos. Por desobediência a quê? Ao pacto. E onde estava o pacto? Escrito. Quer dizer que o povo, não estava tão difícil para o povo obedecer. Não. Por quê? Porque tinha uma referência. Qual era a referência? O que está escrito. Esforça-te para não te desviares. Porque você vai levar o povo para lá. Porque esse povo anterior não entrou, não. Por quê? Porque foi desobediente. Ao quê? Ao que está escrito. Como? Interpretaram. Segundo as suas vontades próprias. Interpretaram. Então vamos ver um pouquinho das aflições do apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo, em algum lugar ele escreveu: eu me ocupo muito, me preocupo, né? Não seria a melhor palavra, mas era o que ele estava querendo dizer, que ele tinha muita ocupação pelas igrejas, pelas congregações, porque as congregações estão lá, e o apóstolo não estava vendo, não estava pessoalmente em todo lugar, não estava fisicamente em todo lugar, não podia, não tinha como, né? Então em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, foi daí que o Senhor nos deu esse título. Tu, pois, meu filho Timóteo, esforça-te na graça. A graça que é em Cristo Jesus. Anotou? Quantos já anotaram? Agora olhe para cá. Aonde é que você acha a graça, essa graça aí, que é em Cristo Jesus? Aqui nesse livro. Quer dizer que da mesma maneira que naquele pacto tinha um parâmetro escrito para que Josué não se desviasse nem para um lado nem para o outro e consequentemente trouxesse prosperidade para o povo, para ele, para a vida, para aquela geração, da mesma maneira, diga comigo, da mesma maneira, no tempo depois da cruz tem uma referência. Não é qualquer graça. É a única graça verdadeira que você pode chamar de graça de Cristo Jesus. É a que está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Timóteo era um pastor, um colaborador, um enviado que Paulo mandava para algum lugar. E Paulo dizia para ele instruções claras. Eu poderia ler o contexto disso aí, mas você leia depois para você exercitar, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, abençoado. Compra uma Bíblia. Você não tem Bíblia? Compra uma Bíblia. Leia a Bíblia. Vai ver o contexto que Paulo está falando. Paulo está dando instruções claras. Não faça isso, faça aquilo. Jamais trate certa pessoa dessa forma, trate de outra forma. E vai falando várias coisas.
Porque é necessário um esforço na graça de Cristo Jesus. Da mesma maneira que era necessário um esforço na lei de Moisés, para que o povo pudesse colher, para que a congregação crescesse, para que aquele que estava liderando tivesse bom sucesso, tivesse no seu caminho prosperado. É necessário se esforçar na graça. Diga para quem está do teu lado aí, esforça-te na graça. Bom, na graça que é em Cristo Jesus, e a graça que é em Cristo Jesus está aqui, como já disse, não vou ficar repetindo aqui. Então Timóteo ia representar o ministério que o apóstolo Paulo tinha em todo lugar, e ele deixava bem claro para esse pastor o procedimento dele. Parece que já naquela época havia muita dificuldade com interpretações próprias. Sabe? Parece que naquela época já havia esses problemas aí. E eu, Pedro Kelly Carneiro, que vem de ovelha, esse nome não é à toa, eu acho que é para anular o Pedro, aí botou Carneiro no final para a coisa ficar melhor um pouco do meu lado. Eu me preocupo com as interpretações equivocadas da graça que andam por aí no século 21 e que podem contaminar o teu coração e a tua mente. E você, de repente, como um louvor desse que Fabinho cantou, ministrou para nós aqui, podemos correr o risco de fracassar por uma interpretação privada da carne de alguém. Porque parece, como eu dizia no início, o passarinho, parece que a pregação da graça gera um espírito, né, um comportamento assim, gera em alguns seres humanos umas interpretações tortas. Gera umas interpretações tortas, e isso é muito mal. Porque esforça-te na graça que é em Cristo Jesus. Mas se eu chegar aqui com uma interpretação minha, que não está bem ali, eu posso te contaminar. Em João 8,32, Jesus estava falando para um grupo de religiosos. Conhecereis um dia a verdade, no futuro. E essa verdade, que vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer, ela vai libertar vocês. De quê? Da religiosidade. Quando você conhece que você é justificado pela fé, a prática religiosa buscando santificação com o Senhor acaba. Porque isso é uma obra da lei. Mas isso não tem nada a ver com o esforço que você está chamado a fazer no pacto. E as interpretações equivocadas dos engraçados, que eu costumo com muito carinho a eles, a elas, quem estiver me ouvindo também, e pense assim, eu chamo os irmãos em graça que pensam diferente. Não, eu chamo os engraçados, que pensam diferente da graça de Cristo. Aí já não está em graça, aí já é engraçado. Eles fazem o quê? O homem é justificado sem obras. Minha mulher que vai trabalhar. Estou reinando porque eu sou um abençoado, estou em graça e trabalhar é obra. Rapaz. Então, Jesus acabou explicando para nós naquele verso de João 8,32 que ele iria acabar com a religiosidade, não com compromisso com Deus. Jesus nos explicou ali, nos mostrou ali que ele não acabou com o compromisso, que ele não acabou com a responsabilidade que nós deveríamos ter com o serviço a Deus. Ele não acabou com isso. Mas alguns inventaram suas próprias interpretações. Isso já acontecia naquele tempo. Eu não estou falando de hoje, dezembro de 2018. Eu estou falando dos tempos de Paulo, porque eu estou lendo aqui o que Paulo escreveu. Então isso acontecia naquele tempo lá. Vamos botar um letreiro assim, depois no final, assim, qualquer semelhança. Como é que tem nos filmes? Então, por exemplo, alguns usavam a graça de Paulo, que é a graça de Cristo, para andar desordenadamente. Amém? Usavam naquele tempo.
Segundo aos Tessalonicenses 3:6. Porém, vos ordenamos, irmãos, isso era uma ordem, no termo de ordenar, organizar, instruir, educar, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não era nem em nome próprio que Paulo falava, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, que vos aparteis. Paulo falava assim, irmão, se você identificar alguém que está andando desordenadamente, e ele não estava falando lá de fora, daquela época, ele estava falando lá de dentro, tinha gente andando desordenadamente, e não segundo o ensino que recebestes de nós. Qual é o conselho do apóstolo Paulo? Separa. Está andando desordenadamente e não segundo o ensino. Tá bom, pessoal? Você está entendendo aí? Se quiser, você pode ler o contexto aí, ó, segundo aos Tessalonicenses, bem rapidinho. Capítulo 3, olha o que diz aqui. Segundo aos Tessalonicenses 3, vou ler aqui, ó, para você entender de que desordem ele estava falando. Porém vos ordenamos, irmãos, verso 6, que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo o ensino que recebeste de nós. Ponto. Verso 7. Porque vocês mesmos sabem de que maneira vocês devem imitar-nos. Pois nós não andamos desordenadamente entre vocês. Parece que Paulo procurava se portar, se esforçava para se comportar legalzinho, para não dar um exemplo de bagunça, né? Aqui, nem comemos à toa o pão de ninguém. Parece que o apóstolo Paulo não ia visitar o irmão na hora do almoço para filar a boia. Ele não dava esse exemplo. Parece que ele não ficava se aproveitando do dinheiro dos irmãos para não dar esse exemplo, né? Senão que nós mesmos trabalhamos com afã e fadiga, cansaço, dia e noite, para não ser pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, senão para nós mesmos darmos um exemplo para que vocês nos imitassem. Que glória, hein? Nos imitassem. Verso 10. Porque também quando nós estávamos com vocês, demos uma ordem. 2 pontos. Se alguém não quer trabalhar, porque tem gente que se pega no ministério, eu vivi isso no passado, para se encostar na prosperidade do líder. E pessoas mal resolvidas na sua vida particular, que chegavam na congregação, a reunião que hora é? A reunião é às 7h. Pessoas que chegam na congregação meio-dia, porque não aguenta mais a esposa, porque não aguenta mais o marido, porque não aguenta mais aquela família, porque não aguenta mais aquela situação. Eu vou trabalhar para Jesus. E a vida vai passando. E Paulo está dizendo, eu não me aproveitei de ninguém. Eu me dei como exemplo. Trabalhamos, tal. Agora, demos essa ordem. Também não coma. Porque ouvimos que, verso 11, que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando em nada, senão se metendo no alheio. Aos tais, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente comam o seu próprio pão. E vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer ao que nós estamos dizendo por meio dessa carta, a este apontai-o, identificai-o, e não vos junteis com ele, para que ele se envergonhe.
O apóstolo Paulo era meio radical nisso aí, né? Isso é um tipo de esforço. Você não pode interpretar a graça para andar desordenadamente. Não, eu tenho anjos. Confesso anjos, declaro anjos, anjos destinados a meu serviço. E a tua parte? Não, eu estou em graça. Me esforçar é obra. Paulo não está falando isso. Obra da lei é uma coisa. Agora, responsabilidade e compromisso é outra coisa. Você recebe isso? Pergunte para o teu irmão aí se ele recebe isso. Então, o conselho de Paulo aqui, resumindo isso aqui, é: não se junte a uma pessoa assim. Eu não quero ninguém assim do meu lado. Você quer alguém na tua aba? Não. Eu não quero ninguém assim do meu lado. Não quero, ponto. Eu tenho esse direito. Não quero isso, né? Então tinham aqueles que se escondiam para não sustentar os seus. Não sustentar os seus. Aí vai no mercado, tem dinheiro para pagar, liga para o bispo. Aí o bispo tem que sair correndo de onde está, do que está fazendo, para ir lá passar um cartão de crédito para o irmão, que o irmão, poxa, o irmão está em graça aí. Outra coisa, Hebreus 10, 25, que eu acho que você nem conhece. Hebreus 10, 25. Ah, detalhe, naquela época não havia internet ainda. Não deixem de congregar, Paulo já falava. Como alguns se acostumaram a fazer. Se acostumou? Como se acostumou? Porque chegou um irmão engraçado e falou para ele assim: irmão, congregar é rudimento, não existe igreja junta, a igreja sou eu, a igreja é você, então você não precisa congregar, porque a igreja é você, Deus mora em você, Deus fala com você, Deus age em você, você não precisa de ninguém para ser intermediário de você, então não precisa congregar. É mesmo, irmão, você sabe que você tem razão? Se o templo do Espírito sou eu, se Deus mora em mim e coisa e tal, e eu sou a igreja, é mesmo, né? Você tem razão. Aí pegava o Facebook daquela época e começava a dizer: irmão, congregar é obra, congregar já foi abolido, congregar antes admoestem uns aos outros, e ainda mais vendo que o dia se aproxima. No verso anterior, aquele lá, nós vimos que Paulo disse assim: conforme a graça de Cristo. A graça de Cristo, nós concordamos que está escrito aqui. Se eu tenho que me esforçar naquilo que o pacto me diz, se eu estivesse lá com Josué, eu iria me esforçar naquilo lá. Nem para a direita, nem para a esquerda. Como eu estou do lado de cá, eu vou me esforçar na graça de Cristo. E a graça de Cristo está aqui, nas 14 cartas. E um dos versos diz que eu não devo deixar de congregar. Eu vou ouvir quem, se eu sou um crente honesto? O Facebook ou a graça de Cristo? E eu vou mostrar temor a Deus. Aí meus caminhos vão prosperar. Porque toda essa gente que está falando que não deve fazer isso, está mal. Te digo porque eu sei. Escute o que eu estou dizendo. Então, naquela época já havia isso. Não confunda congregar com obrar. Diga para quem está do teu lado aí: não confunda congregar com obras. Tem nada a ver isso. Outra coisa que você não deve confundir, e eu não vou nem falar sobre isso, eu vou ler o que está aqui. Não confunda dar o dízimo com obras. Diga para quem está do teu lado: não confunda dar o dízimo com obras. Isso não é obra. Então havia aqueles que interpretavam também, né, fora essas coisas todas, aquilo que Paulo não havia dito. 2 Timóteo 2,16. Está aí na tela para você. Anote esse verso, 2 Timóteo 2,16. Evita discussões. Não adianta você discutir com uma pessoa que está querendo se esconder
atrás de uma coisa errada. Isso é insano. A pessoa está mal interpretando o que está escrito e está querendo se esconder atrás daquilo. E quer arrastar você. Porque quem tirava 0 antigamente na escola ficava doido para outro coleguinha tirar 0 também, porque pelo menos não é só eu, né? Poxa! Evita falatórios vãos e profanos, porque conduzirão mais e mais à impiedade. Verso 17 fala, a sua palavra, a palavra deles, né? Corroerá como gangrena. É assim, ó. Olha para cá, igual cupim. Contamina um, contamina outro, contamina outro. Lá em casa, a gente passa assim, entra na cozinha, desse lado aqui, minha esposa botou uma fruteira. A gente gosta muito de fruta, essas coisas. E eu passo e olho. Quando eu vejo uma laranja mais ou menos assim, eu ia beber água. Nem vou beber água primeiro. Eu vou lá, pego a laranja e jogo no lixo. Por quê? Você fica convidando gente que você vai ser arrastado, porque as más conversações corrompem os bons costumes, diz Paulo. Você começa, é mesmo. Dentre os quais estão Himeneu e Fileto, eu estou falando de Paulo, tá? Daquela época, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e transtornam a fé de alguns. Esse é um exemplo. Alguns por aí dizem isso, não tem que congregar, e transtornam a fé de alguns. Não tem que semear, como o Renato nos ensinou aqui hoje, o que é a semente. Alguns dizem, não tem que semear nada. Abençoado, eu não quero ninguém assim do meu lado, pelo amor de Deus. E eu falei na rádio quinta e falei sexta. Uma pessoa que mal interpreta o que está escrito, ou interpreta equivocadamente, não é bem-vinda no ministério Reconciliados com Cristo. Por quê? Porque vai danificar o grupo. O grupo corre perigo. O grupo precisa ouvir uma palavra de cuidado, porque aí fora o que você tem já não é o que você deveria ter. E você vem para cá, em graça, aí vem os engraçados e mal interpretam aquilo que de repente Paulo nunca falou que a ressurreição já havia acontecido, e tinha gente lá que dizia que sim, que já havia acontecido, e aí transtornavam a fé de alguns. Assim como existem hoje muitos aí que falam e fazem coisas tremendas. Bom, aqui no trabalho, que Paulo fala sobre essa verdade, né, aqui também, o apóstolo Paulo fala sobre ajudar. Por exemplo, 1 Timóteo 5, já estamos terminando, é uma palavra de cuidado, você saia daqui atento ao que você está ouvindo aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Olha, não repreendas o ancião. Uma pessoa deve ser respeitada, uma pessoa mais velha assim, né? Não repreenda o ancião, senão exorta-o como a pai. Isso é tremendo. Aos mais jovens, exorta eles como irmãos. As anciãs, as senhoras, como a mães. As jovens, mulheres mais novas, como irmãs, com pureza, com calma. Honra as viúvas. A igreja de Paulo, se você não sabe, isso não é obra, eu vou dizer aqui, a igreja de Paulo tinha uma lista de ajuda a pessoas. Sabia disso? Você nunca soube disso, né? É só você continuar lendo os versos que eu estou lendo agora. Você vai ver. Honra as viúvas, que em verdade são. Honra como? A mulher naquela época ficava viúva, estava perdida. Por quê? Porque aquele tipo de sociedade não tratava a mulher como hoje se trata a mulher. Pelo menos a mulher da minha sociedade. Com respeito, com carinho e tal. Então a viúva, ela não tinha ninguém. Não restava nada para ela. E Paulo, sabendo que aquilo era assim daquele jeito, ele ordenou que a igreja cuidasse das viúvas.
Pastor, eu estou em graça há 30 anos, eu nunca sabia disso. Pois é, né? É engraçado. As viúvas. Agora, porém, se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam estes filhos e netos, primeiro, a ser piedosos com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Tem viúva? Tem. Ela tem família? Tem. Então a família deve ser educada e exortada a sustentar aquela mulher, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Quantos recebem? Pois muito bem. Verso 5. Mas aquela que na verdade é viúva e ficou sozinha, que não tem neto, não tem filho, não tem ninguém, e é viúva, claro, não tem marido, é viúva, espera em Deus e é diligente em súplicas e orações de noite e de dia, porém, a que se entrega aos prazeres, vivendo, está morta. Paulo está dizendo, se uma mulher é sozinha mesmo, essa tem direito a que a igreja cuide dela, ajude. Se ela tem família, não tem esse direito, porque a família é que deve se encarregar dela. Verso 7. Manda também estas coisas para que sejam irrepreensíveis, Timóteo. Verso 8. Porque se alguém não provê para os seus, e principalmente para os de sua casa, quantos estão entendendo? Se alguém não trabalha para sustentar sua família, negou a fé, está negando a fé, e é pior do que um incrédulo. Quer dizer que na graça eu casei, sou casado, você também é casado. Na graça, como é que eu tenho que tratar a minha família? De qualquer maneira? Ou eu estou chamado a prover para sustentar os meus? Ou no caso a mulher que não tem marido, mas que tem condição, ela está chamada a prover para sustentar os seus? Isso é responsabilidade? Não, isso é obra. Não vamos cair nesse erro. Verso 9, falando das viúvas. Agora é que vem aqui, ó. Seja posta essa viúva, o nome dela, na lista. Lista. A, B, C, D. Seja posta na lista. Somente a viúva que seja mais nova do que 60 anos, tiver 59, não pode entrar na lista? Se tiver 60, pode entrar na lista? Que tenha sido esposa. Aí ele vai falando lá um monte de... Então, abençoado, a palavra de hoje é para que você tenha cuidado com as interpretações equivocadas que foram dadas e que são dadas por aí no Facebook, no WhatsApp, querendo derrubar a tua vida. E eu estou aqui nesse momento como pastor da tua casa, da tua vida. Cuidado com os engraçados da graça. Cuidado com aqueles que não têm respaldo na sua vida para poder seguir os conselhos deles ou delas. Cuidado com essa gente, porque são pessoas que estão buscando comichão no ouvido e querendo ouvir e falar aquilo que eles querem falar, e não aquilo que provém da sã doutrina. Esforça-te na graça. Esse é o tema. Ou diga para quem está do teu lado, vamos ficar de pé, esforça-te na graça. Um aplauso ao nosso Deus e nosso Pai. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.